Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre avaliação, né? E o nosso desafio é compreender como é que é a avaliação nesses tempos remotos. Eu gosto de uma fala do Stephen Hawking, que ele dizia que a gente não deve temer as transformações, as mudanças. O que a gente precisa fazer nosso desafio é fazer com que elas operem ao nosso favor. Então eu acho que nós estamos num momento que essa frase cabe bem. Nós tivemos grandes mudanças e o nosso desafio é fazer com que essas mudanças operem ao nosso favor. E hoje a solicitação que veio da área metropolitana sul é que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre avaliação. Que eu tenho um olhar sobre avaliação, eu tenho os meus estudos, o meu modo, minha concepção de compreender a avaliação, e eu vou socializar elas com vocês hoje. Claro que o que eu espero é que essa fala, ela não é uma fala que é dirigida para aqueles que só ouvem sobre avaliação. Também não é uma fala para aqueles que já sabem fazer avaliação. Não é uma fala também para aqueles que já fazem, mas é uma fala para aqueles que ainda querem fazer alguma coisa a respeito da vida e do processo de aprendizagem dos estudantes. Então, eu quero falar para essas pessoas que estão se desafiando, né? Então, eu não tenho receitas prontas, eu não vou dizer para vocês como fazer, mas eu quero conversar sobre esse sujeito que faz avaliação, né, que está nos processos educacionais e que se coloca sempre, né, com esta prática educacional e avaliando essa prática. O Paulo Freire dizia que não é possível ser professor sem amar os estudantes. Mas só amar não basta. Também não é possível ser professor sem amar o que se faz. Então, eu acho que nós, professores, nós temos que amar o que a gente faz. Amar os estudantes? Sim, mas amar o que a gente faz. E eu quero falar um pouquinho, então, sobre isso que a gente faz. Que não é possível também amar o que a gente faz sem saber o que a gente está fazendo. E para saber o que a gente está fazendo, a gente precisa saber que não é possível praticar sem avaliar a prática. Isso que a gente faz, a nossa prática, né? Então, a gente precisa aprender a avaliar a nossa prática. Exercitar a avaliação sobre a nossa prática. Então, avaliar a prática, no meu entendimento, é o que o Paulo Freire disse, avaliar a prática é avaliar o que a gente faz. E a grande pergunta que eu venho fazendo há alguns anos é, como é que vem a ser aquilo que se é? Como é que a gente é este professor? Como é que a gente está sendo este professor agora? E como é que vem a se fazer aquilo que se faz? Eu sempre me pergunto, educar é um ato consciente. Realmente eu estou consciente deste meu ato educativo? E realmente eu sei quem eu sou enquanto professor e eu sei o que eu estou fazendo? O Freire dizia que cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros. E se cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros, quer dizer, como é que eu posso ser consciente de estar sendo no mundo esse sujeito que eu sou e estar fazendo isso com o mundo, no mundo, com as outras pessoas, como eu estou fazendo? Então, para mim, isso precisa ser refletido sobre. E claro que a fala da Jennifer Nies, o professor é a pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor. Isso me motiva, porque o professor Valentim tem muito da pessoa Valentim, os meus valores, os meus princípios, a minha história de vida. Então essas coisas que me motivam, elas aparecem na minha prática, no meu exercício efetivo de ser professor. Mas o problema é que a gente não avalia sozinho. O processo educativo não é constituído somente pelo professor. Ele é constituído pelos estudantes. E ambos, professores e estudantes, vão atrás de um processo educacional e que esse processo resulta num conhecimento. Então, eu fico perguntando, quem é esse professor que faz a prática e quem é esse professor que avalia a prática? Ainda mais nesses tempos de pandemia, nesses tempos remotos. Quer dizer, evidentemente que muita coisa mudou nesse tempo todo. Nós estamos no momento em que nossas práticas precisaram ser refeitas. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos no momento em que eu não considero que a prática exercida pelo acesso remoto, pelo computador,
Ele não é uma determinante, embora há muitos desafios em relação a isso. Mas nós temos que, como dizia o Hawking, pegar essas mudanças e, de alguma forma, transformar essas mudanças em benefício próprio. Como que a gente faz isso? Aí é cada um na sua realidade, no seu contexto. Kant tinha um lema que ele dizia para si mesmo: ouse entender. Peço licença para dizer ousem entender o que eu estou dizendo. Eu quero falar um pouquinho sobre este professor que tem a sua teoria, tem os seus fundamentos teóricos, tem as suas práticas e, evidentemente, que exerce a sua emancipação dentro de uma instituição, dentro de um espaço educativo. Claro que agora aqui eu vou pegar uma teoria, eu até deixei ali embaixo o referencial, né, do Alçai, do Novoa, que é para as pessoas, para quem tiver mais curiosidade de saber exatamente o que eles dizem, né, a respeito disso. E eu misturei essas duas teorias nos meus estudos sobre avaliação. Então, eu acredito que fazer avaliação nesses tempos remotos, a gente tem que perguntar quem é esse professor desses tempos que está para fazer esta avaliação. Então, eu vou fazer o contrário do que normalmente a gente tem o hábito de sair do simples para o complexo, né? E hoje eu vou sair do complexo para o simples, eu vou fazer o caminho inverso. Então, eu vou começar complexando todas essas teorias, essas duas teorias de início, vou misturar outras teorias educacionais de outros pensadores, e a gente vai tentando simplificar até chegar nesse sujeito, nessa pessoa que é o professor e está neste momento para fazer uma avaliação com os seus estudantes sobre o processo educacional ao qual eles participaram. Essas teorias, essas práticas, essa emancipação do professor, elas estão dentro do que o professor Nova chama de matriz de dimensões. Ou seja, a pessoa do professor, a prática dos professores e a profissão do professor. Essa pessoa do professor, que faz práticas dos professores, que exerce a profissão de professor, está embasado numa teoria, numa prática, consolidada pelo seu ato emancipatório, no seu efetivo ato emancipatório, exercendo a autonomia de professor, o protagonismo de professor e as práticas de professores na profissão de professor. Só que essa matriz de dimensões, ela pertence vamos dizer assim, a um triângulo pedagógico que dizia o Alçai, né? Então ele chamava de triângulo pedagógico. O que é um triângulo pedagógico? Ele dizia que esse triângulo pedagógico ele é composto pelo professor, pelo aluno e pelo conhecimento. Eles também costumam trazer outras configurações nesse triângulo, né? Governo, esferas estaduais ou federais, esferas institucionais locais e comunidade local. Então dá para a gente brincar com esse triângulo. Aqui esse triângulo já vem complexado, como eu dizia, né? Nesse triângulo, ele vai dizer que a relação entre professor e aluno, eles buscam um processo de formação. Esse processo de formação está vinculado ao nível educacional que o aluno está submetido. Se o aluno está no ensino básico, fundamental, infantil ou ensino superior, então, esta relação entre professor e aluno, ele contempla este processo de formação. Já a relação entre o professor e o seu conhecimento, ou o conhecimento que ele busca, que seja construído no processo educacional, esse professor e essa relação com este conhecimento, ele contemplam os processos de ensino. E a relação entre o aluno e o seu conhecimento, ele contempla os processos de aprendizagem. É por isso que eu, Valentim, defendo que há dois processos, de ensino e de aprendizagem. Embora as teorias, muitos teóricos, educadores vão dizer que eles acontecem simultaneamente, muitas pessoas até escrevem ensino e aprendizagem somente com um hífen, para dizer que é uma coisa tão junta que não dá nem para separar, eu separo. Então, quer dizer, quando eu percebo que eles podem acontecer independente um do outro, eu entendo que são dois processos. Quando na educação nós acentuamos o processo de ensino, enfatizamos muito as vias pelos processos de ensino, o saber do professor em direção ao conhecimento, nós temos a predominância no ato educativo de um paradigma, que a gente chama de paradigma tradicional. E lá tem todos os fundamentos teóricos do paradigma tradicional. Quando as ações dos professores se fundamentam muito nos processos de aprendizagem, a centralidade do processo educacional está no aluno e na construção do seu conhecimento,
nós temos a prevalência de um paradigma chamado sociocultural, né? A principal referência é o Freire, no nosso caso. Então, nós temos aqui um triângulo que ele mostra o professor, o aluno e o que nós objetivamos, é a construção do conhecimento. Vejam que lá naquele triângulo inicial, ele está lá em cima, mais do lado do professor, ou seja, porque dizia a respeito da pessoa do professor, dizia a respeito da prática dos professores, a respeito da autonomia e protagonismo dos professores. E, claro, lá no meio está as teorias do professor, está as práticas do professor, e está toda a emancipação do professor, para usar tudo isso para construir os processos educacionais e, evidentemente, neste momento agora, avaliar o processo educacional. E é por isso que eu digo que práticas de ensino são diferentes de prática de aprendizagem, porque nós temos dois processos e, no meu entendimento, esses dois processos pertencem a outros processos. Então, ou seja, como eu disse para vocês, aqui nós temos o paradigma tradicional, ele busca no processo tradicional evidenciar muitos saberes do professor e o professor querendo que esses saberes se legitimem ou que apareçam no conhecimento dos alunos. Quando o aluno constrói conhecimento, que esse conhecimento apareça lá no final, e o professor dizendo, esse é o conhecimento da minha matéria, é o conhecimento da minha disciplina, é o conhecimento que eu mediei. Diferente quando o aluno, quando a gente foca muito no processo de aprendizagem, paradigma sociocultural, então este conhecimento pode aparecer lá no final, mas nem sempre é o conhecimento evidenciado daquele professor, daquela matéria, daquela disciplina, mas é o conhecimento que o aluno construiu durante esse processo. Então, esses dois paradigmas se diferenciam basicamente nisso, onde a centralidade de um está no papel do professor no seu conhecimento. A centralidade do outro está no papel do aluno e a construção do seu conhecimento. Então, basicamente isso. E eu estou misturando os dois paradigmas porque esses dois paradigmas, primeiro, que são muito discutidos hoje no Brasil, a mudança do paradigma tradicional, as propostas de educação alternativa, elas buscam o paradigma emancipatório na sua maioria, né? Existem outros paradigmas, paradigma cognitivista, materialista, comportamentalista, enfim, existem outros paradigmas, mas eu trouxe esses dois porque são os dois principais que a gente vê aí em discussão no Brasil, estão em pauta. Então, ou seja, o que nós precisamos compreender? Que há um processo estabelecido pelo professor que tem as suas teorias, que tem as suas práticas, e ele exerce dessas teorias, dessas práticas, com o seu processo emancipatório. Então, mas isso é do professor. Isso é da profissão de professor. Então, e como que seria o processo em si, pensando nisso agora, se nós envolvêssemos os alunos e se nós envolvêssemos o próprio conhecimento em si? Então, dá para a gente imaginar que esse grande processo, onde se envolvem professores, estudantes e a construção de conhecimento, eles são compostos de vários outros processos. Processos que envolvem desde a pessoa do aluno, né, o papel do aluno em si, a pessoa do aluno em si, todo o seu contexto sociocultural, toda a sua estrutura social, toda a sua estrutura afetiva, sentimental, toda essa carga do aluno, e é dessa forma que ele se coloca nesse processo. E nós temos que pensar que o conhecimento também ele é influenciado pela nossa realidade e nosso contexto. Então, os conhecimentos, eles também são promovidos de acordo com um contexto, de acordo com uma posição política, de acordo com uma ideologia política. Tanto é que nós, em determinados momentos, validamos determinados conhecimentos e determinados conhecimentos nós não validamos, porque confrontam ou se acomodam com nossas ideologias. Então, esse é um papel que nós, professores, precisamos estar cientes que o nosso processo de construção do conhecimento não é só nosso, também é do aluno. E esse nosso processo, que também é do aluno, não recebe influência só nossa, recebe de todos nós. Freire dizia, né? A gente é só um. Cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros. Então, ou seja, nós estamos perante o mundo todo construindo conhecimento neste momento, se desafiando neste momento. E é isso que nós devemos nos questionar e é isso que nós também devemos pautar. Este conhecimento, os alunos e assim por diante. Então, dentro desse processo, desses processos, aí eu linkei duas formas de avaliação. A qualitativa formal e a qualitativa política. Então, a avaliação qualitativa formal,
ela diz muito respeito aos processos de ensino. Se eu, professor, escolho determinados recursos, como agora, nós estamos, né, numa pandemia onde muitos dos recursos utilizados são recursos tecnológicos. O que eu estou dizendo? Que se eu utilizo recursos tecnológicos para promover a construção do conhecimento, eu preciso avaliar isso. Eu preciso avaliar a eficiência desses recursos tecnológicos que eu estou utilizando, que eu estou promovendo para a construção do conhecimento, se eles são realmente efetivos para que aqueles objetivos que eu estabeleci sejam alcançados por estudantes. Dentro do processo educacional, a questão de objetivos, tem uma regra primeira que eu costumo pensar. Se tem algum objetivo educacional que não pode ser atingido por algum dos meus alunos, eu não costumo dizer que isso é um objetivo educacional viável. Ou seja, os meus objetivos educacionais, eles têm que ser alcançados por todos os que aqueles participam daquele processo. Ele tem que ser viável a todos. Se o meu objetivo exclui alguns alunos, ele já não é um objetivo viável. Claro que eu compreendo que nós estamos numa pandemia, nem todos os alunos têm acesso aos recursos tecnológicos, não têm acesso ao tempo de dados para ficar numa aula de 3, 4 horas, 2 horas. Enfim, há vários desafios. Nós temos que dar um jeito de pensar como superar esses desafios e como transformar eles em benefício do processo educativo. Temos que nos desafiar. Então, a qualidade formal diz respeito a isso, ao conteúdo, às práticas, às metodologias utilizadas, aos recursos utilizados, ao encaminhamento, à estrutura curricular. Então, isso eu chamo de qualidade formal. Eu estou me fundamentando aqui na teoria do Pedro Demo sobre avaliação qualitativa. E o que é qualidade política? Bom, qualidade política é sobre a intervenção na realidade, é sobre o uso deste conhecimento que está sendo construído, é sobre a intensidade democrática, como que isso mexe, trabalha no meu contexto, no contexto dos meus estudantes, é sobre os nossos valores sociais, sobre os nossos valores éticos, sobre aquilo que nos constitui. Então, como que nós estamos, como os estudantes estão construindo este conhecimento e estão interagindo com ele na sua realidade? Eu chamo isso de qualidade política. O Freire dizia que qualidade política é quando os nossos saberes e as nossas ações, eles são utilizados na nossa realidade com capacidade de transformá-la. Ou seja, quando eu avalio, eu estou avaliando os aspectos, então, formal, sobre os processos de ensino, e estou avaliando sobre os processos políticos, sobre a qualidade política, sobre os processos de aprendizagem. Então, eu acho que essas duas questões, elas devem ser trabalhadas nos processos de avaliação, a qualidade formal e a qualidade política. Então, claro que quando eu avalio isso, eu avalio a qualidade formal, avalio a qualidade política, eu chego no que a gente chama de conhecimento. E claro que o conhecimento é o produto mais esperado num processo educativo. A gente adora dizer que nós construímos muito conhecimento. Eu fui em determinado lugar, participei de determinada aula e eu aprendi muito. E eu saí de lá sabendo coisas que antes eu não sabia. O Demo tem uma frase que ele diz, nesse livrinho da avaliação qualitativa, que ele diz: os processos são mais relevantes que os produtos. Se eu concordo com o Pedro Demo, dizendo que os processos são mais relevantes que os produtos, eu tenho que dizer para mim que aquilo que eu fiz até chegar no que eu estou chamando de conhecimento foi mais importante do que eu ter chegado no conhecimento em si. Maquiavel já falava isso, quando ele dizia, né, que os meios justificam os fins e não se justificam pelos fins, como o bordão popular transformou. Quer dizer, aquilo que a gente faz durante o meio, o nosso processo, é muito mais relevante do que aquilo que a gente encontra no final. Porque, claro, ele é uma consequência daquilo que a gente está fazendo. Então, a forma como você conduz a tua caminhada é muito mais importante do que o ponto de chegada. Vai dizer como que você chega naquele lugar. Quem é você? Quem é você, professor, né? Como é que vem a ser aquilo que se é agora que eu cheguei aqui? Então, isso está de respeito a como você caminhou durante o teu trajeto. Então, eu quero falar um pouquinho que tipo de conhecimento é esse, porque eu não vejo que a nossa solução em tempos de pandemia é a gente avaliar o conhecimento construído somente pelo conhecimento. Ou seja, o conhecimento nas formas tradicionais, e eu
vou fazer a crítica a quem faz esse tipo de avaliação, que só avalia o conhecimento construído, e não me interprete mal, essa crítica não é negativa, porque eu compreendo completamente qual é o paradigma que está sendo atuado. Então, quando a gente faz uma avaliação somente pelo conhecimento, é uma forma de você buscar a reprodução de um saber já posto, já qualificado. E eu gosto de saber que quando a gente fala de conhecimento, eu gostaria que esse conhecimento fosse novo, inédito. E a minha pergunta sempre é como é que a gente constrói conhecimento novo, conhecimento inédito? O Gabriel Garcia Marques, naquele livro 100 anos de solidão, ele vai dizer: as coisas do outro lado do rio são tão novas que nem nome tem. É preciso se apontar com o dedo. E quando eu penso em construção do conhecimento, eu lembro dessa frase. Eu fico pensando, será que este conhecimento é tão novo que ainda nem nome tem? Quando eu posso dar o nome, eu desconfio que ele é novo. Então, eu disse, não é um conhecimento inédito. Talvez ele era um conhecimento inédito para mim, pessoa, mas ele não é um conhecimento inédito enquanto mundo do conhecimento. Então, eu acho que nós temos que nos desafiar a pensar como construir esse mundo do conhecimento inédito, novo. E para isso, esse conhecimento novo, inédito, é o conhecimento que nos permite a nossa mudança de realidade. Porque esses conhecimentos que nós temos postos hoje, esses conhecimentos permitem que nós tenhamos essa nossa realidade. Então, se eu quero uma outra realidade, eu tenho que pensar que eu preciso de outros conhecimentos. Que conhecimentos são esses que eu preciso? Eu não sei, eles são novos, eles não têm nome, mas enfim, quando chegarem eles, eu vou dizer, olha o conhecimento novo aí, e eu só estou apontando com o dedo porque nem nome tem. Então, mais ou menos desse conhecimento que eu estou falando. Mas uma dica, que conhecimento que é esse? Então, este conhecimento, quando eu avalio este conhecimento, eu quero saber se ele é interrelacional, se ele se relaciona com os outros conhecimentos que eu já tenho, com os outros saberes da minha cultura, com os outros saberes da minha comunidade, da minha localidade, com os outros conhecimentos das pessoas que convivem comigo. Então, eu acho que esse conhecimento novo, ele tem que ser interrelacional. Esse conhecimento novo, ele tem que ser intergeracional, ele tem que servir para as diferentes gerações. Ele não pode servir somente para uma geração. Ah, este é o conhecimento da educação infantil, este é o conhecimento da educação superior, este é o conhecimento da educação média ou básica. Veja que nós fragmentamos o conhecimento em gerações e elas não se dialogam, né? Por isso que nós temos conflitos de gerações. Os nossos saberes, eles são fragmentados, e a gente fala uma hora de um, outra hora fala de outro. Então, esse conhecimento novo, ele precisa ser intergeracional, ele precisa dialogar com as diferentes gerações, ele tem que ser interativo, de fazer interação, de fazer interações. Então, nós precisamos de vários tipos de ações quando se produz conhecimento. Não todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, várias ações para a gente ter vários entendimentos sobre aquilo que está sendo posto. E esse conhecimento ainda precisa ser interexperiencial, ele precisa promover diferentes experiências. Cada conhecimento promove a sua experiência com aqueles sujeitos que a experienciam. Ele precisa ser intercultural, ele precisa dialogar sobre as diferentes culturas, sobre tudo aquilo que compõe a nossa realidade, o nosso contexto. Ele precisa ser intercomunicativo, ele precisa se comunicar. O Belchior tem uma frase que diz que a gente se desentende no instante que fala. A gente precisa aprender a se entender quando falamos. E nós temos que compreender que a palavra falada em si, ela não pode ser o único instrumento de um processo educacional. Ela tem que ser um dos instrumentos do processo educacional. Porque se eu falo e alguém reescreve ou reedita aquilo que eu falei, é uma reprodução. E a compreensão, o entendimento e o conhecimento não é um espelho do mundo. Cada sujeito tem sua própria compreensão. Essa própria compreensão o coloca num outro mundo que antes ele não estava. E que não é um mundo nem daquilo que foi pautado, e não é mais o mundo que ele estava. E é o princípio de Heráclito acontecendo. Nós não podemos tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque nós já não somos o mesmo e o rio também não é o mesmo. Então é por isso que esse conhecimento ele precisa ser intercomunicativo. Ele tem que se comunicar de diferentes formas e respeitar as diferentes formas de se comunicar.
Enfim, são inters, né, que a gente tem nos processos de construção do conhecimento que podem ser avaliados. Dito isso, falando um pouquinho de quem é este professor e de como é que é esse professor e como que ocorre o processo de avaliação, eu linkei aqui 4 tópicos que eu acho super importantes na hora de a gente avaliar. Primeiro, que os processos educativos são mais relevantes que os produtos, aquilo que a gente conversou um pouquinho. Então, eu acredito realmente que mais importante do que a gente saber se o aluno sabe aquilo que eu estou passando, sabe aquilo da minha disciplina, sabe aquilo da minha matéria, do meu módulo, ou daquilo que eu estou apresentando, é dizer como é que ele se colocou nesses processos. Eu preciso compreender, avaliar esses processos de forma qualitativa, da forma de qualidade formal e da qualidade política. Também é preciso avaliar os processos por indicadores de qualidade. Então, esses indicadores de qualidade eles estão voltados a essas teorias que eu utilizo, a esses fundamentos que eu utilizo, dentro das práticas que eu utilizo, buscando sempre e almejando sempre a emancipação minha e dos sujeitos. E eu tenho que compreender que a qualidade como participação e como intensidade de formação humana. Não existe qualidade nos processos educacionais sem a participação. Por quê? Não dá para mim até qualidade e participação são sinônimos. Só há qualidade num processo educacional se tem participação das pessoas. E essa qualidade, essa participação, aí sim eu trabalho com a intensidade de formação humana. E por intensidade é entender as expressões das dimensões que envolvem os sujeitos, como dizia a teoria do Novo, que a gente acabou de falar um pouquinho. Entender essas expressões das dimensões que envolvem os estudantes, por exemplo. Quem é esse sujeito? Quais são os fundamentos? Quais são as teorias? Como que ele exerce a sua autonomia, o seu protagonismo? Essas questões, esses 4 tópicos, eu acho fundamental quando a gente fala de avaliação. E, evidentemente, né, professores, eu vou aqui recuperar a provocação do Kant, que dizia, ouse entender. Mais relevante que o produto educacional são os processos educacionais.